madeira precisou ser escorada depois da avaliação feita pela Defesa Civil de Campos. Em outro cômodo, parte da fiação está exposta e o telhado não é reformado há anos. Quem passa do lado de fora do prédio do Arquivo Público de Campos percebe a falta de manutenção da estrutura do século XVII. A última foi realizada na década de 90. Depois disso, foram feitos apenas alguns reparos. Além da restauração, a gente tem que olhar justamente para esse caráter emergencial de algumas intervenções, como, por exemplo, o mais urgente, o telhado. O telhado é um fator de grande problema para a gente, mas também a parte elétrica, a madeira. A falta de tratamento na madeira pode causar, por exemplo, ataques de cupins. Recentemente foi feita uma descupinização grande aqui no solar, mas a gente tem que entender que essa madeira tem que ser tratada. A parte elétrica, a parte de segurança, nós já vimos acontecer no Brasil casos lamentáveis e depois a gente chora, a gente lamenta. Mas a gente tem que entender a necessidade, a urgência de intervenção enquanto a gente pode fazer, enquanto o acervo está ali. Nosso acervo ele não está digitalizado. O solar do colégio é um antigo engenho construído pelos jesuítas, localizado na Baixada Campista. Desde 1946, é um patrimônio cultural nacional tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A estrutura foi feita em estilo barroco. Entre as curiosidades estão os tijolos e telhas, que foram feitos no próprio engenho pelos escravos. Atualmente, o prédio é usado como arquivo público. O arquivo, quando foi implantado há mais de 20 anos atrás, representou um marco muito significativo para a cultura campista, para as políticas culturais. O arquivo hoje, apesar de todos os problemas, ele é considerado o 5º melhor arquivo municipal do país, não é à toa, né? O nosso acervo é riquíssimo e eu sempre gosto de enfatizar para as pessoas, a gente não está falando só da história de Campos, a gente está falando da história do Norte e Noroeste Fluminense. Eu acho que em 2001, quando o arquivo foi implantado, ele significou exatamente o resgate, a valorização de toda essa história, de toda essa cultura, dessa grande região e que a gente consegue guardar aqui parte dessa história, parte dessa documentação. Desde o início do ano, a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, liberou uma verba de 20 milhões de reais para a restauração do solar do colégio, do acervo e digitalização de documentos. O repasse foi feito diretamente para a Universidade Estadual do Norte Fluminense. A UENF ficou responsável pela execução e acompanhamento do projeto, mas alguns impasses aconteceram entre o poder público e a instituição. No ano que vem a gente vai começar essas obras. Mas também é assim, no ano que vem é que a gente não vai ter chuva de novo, no ano que vem é que a gente vai ter as condições para poder fazer. Antes disso, o projeto tem 2 etapas que a gente já vai começar. Assim que termina a eleição, a gente já pode começar com isso, que é a contratação de bolsistas para poder trabalhar lá na fazenda e para poder trabalhar também aqui no Solar do Jesuíta. A gente vai utilizar a fundação da gente para poder contratar, através de edital, esses bolsistas. Ao mesmo tempo, equipamentos de grande porte que precisam para aquilo, já vai começar o processo para poder começar a licitação para a adquisição desses equipamentos. Equipamentos de pequeno porte a gente pode fazer também através da fundação. Então, acho que todo o projeto já está pelo menos enquadrado, a gente já tem uma metodologia de trabalho, já sabe como fazer, então o que temos que agora simplesmente executar entre a Prefeitura, a UENF, o IPHAN e a fundação que está nos ajudando nisso. O reitor da universidade ressalta que foi montado um grupo de trabalho entre a UENF, a Prefeitura de Campos e o IPHAN. Na verdade, hoje a gente já tem uma metodologia de trabalho para poder fazer a obra emergencial. Nós estamos utilizando essa metodologia de trabalho que foi criada pela gente lá em Cabo Frio, na Fazenda Campos Novo, com excelente resultado. Estamos fazendo, da mesma forma que fizemos lá, um grupo de trabalho entre a UENF, a Prefeitura e o IPHAN. E solicitar ao IPHAN, a Prefeitura e a UENF, autorização para uma obra emergencial. A partir do momento em que seja autorizado, e já está conversado com o IPHAN em relação a isso, a gente, junto com a Prefeitura, passa a enumerar quais são as tarefas que a gente precisa fazer. E a gente coloca para o IPHAN aprovando isso, a gente orça, procuramos 3 empresas vão dar valores e aí uma delas a gente escolhe. Evidentemente, o resto do processo de restauro, que viria depois,
a gente ainda vai precisar de um processo para poder fazer o restauro. Mas essa segunda etapa, que seria logo na frente, o IPHAN também poderia nos ajudar nessa etapa, como está ajudando lá em Cabo Frio. Além do telhado e da parte elétrica, os 20 milhões de reais também serão usados para a digitalização de documentos, datados entre os séculos 17 e 20, que pertencem a cartórios do Norte Fluminense, a jornais e também ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Se a gente perde um documento, a gente está perdendo uma parte da história, a gente está negligenciando uma pessoa, uma vida que está ali naquele documento, parte de uma história. A digitalização hoje é a última palavra em arquivo, não só para a salvaguarda da documentação, mas também para permitir que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa ter acesso a esse documento. Então, vejam como é importante para o documento, para o acervo e para o pesquisador, né? É um facilitador para o pesquisador. Então, a digitalização ela é urgente e necessária também nesse processo. O valor continua depositado até que a situação seja resolvida. O valor está liberado, está na conta, está inclusive ganhando juros. Esse valor está mantido, só vai ser utilizado para esse processo. Já está dentro do orçamento da universidade para o próximo ano. Então, eu entendo que não temos nenhum risco em relação a esse valor. São 20 milhões que foram liberados para esse projeto e são 20 milhões que vão ser utilizados para esse projeto.